vocês, que se encontra no texto de 2 Coríntios, capítulo número 2. Vamos lá? Vamos ver o que é que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Vamos falar sobre o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Quando você chegar lá, então você vai acompanhar a leitura dos versículos 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Olha quanta revelação o apóstolo Paulo traz através da sua epístola a essa igreja em Corinto, e que é a revelação que toca a todos nós no tempo presente. Amém, queridos? Diz o texto sagrado: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que são salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Às vezes eu penso, se a gente está pelo menos de longe, se eu estou pelo menos de longe, alcançando esse padrão. E o que nós estamos vendo aqui é que à medida que Paulo fala do seu testemunho, do seu estilo de vida, ele está se pondo como um modelo a ser seguido. Lembra quantas vezes ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então se torna ali uma espécie de padrão. É claro que existe um referencial muito maior do que Paulo, e esse deve ser o nosso objetivo, é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas sempre as lideranças, elas são também um padrão a ser perseguido, desde que, obviamente, seja alguém que caminhe nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos imitadores de Cristo, então alguém há de dizer: eu quero imitar aqueles que imitam a Cristo fazem. Eu não quero fazer aqueles que não imitam a Cristo estão fazendo, mas aquilo que os que imitam fazem. Então Paulo se torna um referencial, e eu penso: será que a gente está chegando perto disso? Será que você está chegando perto disso? Será que você tem perseguido isso? Será que esse é um objetivo na sua vida? Chegar a uma estatura maior, estar sendo um instrumento nas mãos de Deus, como foram os homens do passado, como são muitos hoje. E não é aqui o caso de nós estarmos colocando o ministério específico de Paulo como o porquê de Paulo ter chegado a esse padrão. Perceba que quando ele fala nesta epístola, ele está se referindo a ele e ao seu grupo. Nem todos eram apóstolos. Alguns ali eram pessoas que serviam a Paulo no seu ministério. E ele está dizendo que o Senhor os fez este bom perfume de Cristo. Então, se Deus usou a Paulo, quer usar a mim e a você também. Se Deus fez de Paulo o bom perfume de Cristo, fez dos seus seguidores, Timóteo, Tito e Lucas e outros que seguiam a Paulo e eram aliados, cooperadores do seu ministério, então Deus quer fazer conosco da mesma forma. Essas coisas têm que se tornar padrão para nós, um modelo a ser seguido, um alvo a ser perseguido, porque senão não haveria o porquê a gente ia dizer: isso foi para o ministério do grande apóstolo Paulo. Paulo sabia o seu tamanho, por isso quando ele se referia a si mesmo, ele se colocava como servo de Jesus, Paulo, servo de Jesus, e mesmo quando ele usava o seu título de apóstolo, ele não o usava para se engrandecer ou para se envaidecer, mas para dizer que alguém como ele podia ser usado dessa forma por Deus, então outros também poderiam, porque ele se considerava alguém pequeno, porque havia perseguido a igreja. E ele diz: olha, eu sou pior, eu persegui a igreja. Ele consentiu na morte dos santos, ele lançou alguns dos irmãos nas prisões. Então ele se sentia diminuído nesse sentido, porque os outros não haviam perseguido a igreja, mas mesmo assim ele tinha consciência de quem ele era e do porquê ele era. E isso é maravilhoso.
Então nós não podemos usar nenhuma desculpa para dizer, não, mas ali é porque é o pastor, mas ali é porque é o missionário, mas ali é porque aquela pessoa é assim, é porque aquele tem um chamado tal. Todos nós somos chamados com esse objetivo. Deus quer fazer dessa igreja o bom perfume de Cristo. Esta é a síntese, é um resumo, o objetivo final de Deus, como tantas outras coisas que Deus tem preparada para nós. E que nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos objetivar, alcançar essa estatura. Deus quer usar os jovens da igreja para serem um bom perfume de Cristo. Deus quer usar os anciãos da igreja. Deus quer usar as crianças, pastor, criança não é futuro, criança é presente. Ele pode ser um futuro em uma outra perspectiva, mas no que concerne a serem testemunhas do reino de Deus, eles não serão futuras testemunhas do reino de Deus, eles são testemunhas hoje. O teu filho, a tua filha, é um instrumento que Deus quer usar. Ponha isso na sua cabeça, para que você não distancie ou não protele o propósito de Deus na vida dele. Porque muitas vezes a gente faz isso, ou não é assim? Então Paulo está nesse texto aqui, fazendo duas afirmações maravilhosas acerca da sua condição e acerca da condição da sua equipe, aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e aquilo que Deus estava fazendo através da vida deles. Não é assim que ele coloca? Porque ele diz que eles eram um bom perfume de Cristo e também eles afirmam que este bom perfume era exalado através deles. Perceba que não adianta apenas ser o bom perfume. Se o bom perfume está contido dentro de um frasco, ele apenas será aquele vaso lá, aquele frasco lá, que a pessoa compreende que tem uma essência poderosa ali dentro. Mas ele não será percebido por ninguém. Ele não influenciará ninguém. Perfume é uma coisa boa. Quem é que gosta de perfume aí? Ê, Jeová, eu vi que tem muita gente que não gosta de perfume não, viu? Cuidado, não. Eu gosto de perfume. Não é verdade? Até porque, pastor Daniel, pastor que não anda cheiroso é um problema, é verdade ou não é? Pensou? Uma vez eu estava despedindo dos irmãos lá na igreja, lá no Caboatã, e o garotinho passou e me deu um abraço, né? Estava com a sua madrasta ali, ele me deu um abraço. Aí ele parou, olhou assim para ela e falou: pastor é cheiroso, viu? Criança é só verdade. Agora imagine se fosse o contrário, e ele falasse ali: misericórdia, o pastor tá, hein? Passado aqui. Não dá certo essa coisa não, meu irmão. É assim ou não é? Da mesma forma como essa fragrância boa influencia as pessoas positivamente. É bom, você está, né, ali, difícil é quando você está junto de uma pessoa que está exalando aquele mau cheiro. Precisa tomar um banho, precisa se organizar. Sabe que tem homem que é desleixado, né? Que é desleixado, que não se cuida. E precisa se cuidar. Então precisa tomar juízo e se cuidar. É necessário que a gente exale esse bom perfume. Então Paulo está dizendo isso. Que além de ser, era intencional o que Deus fazia e que eles cumpriam a finalidade do propósito de Deus em os tornar bom perfume de Cristo. Porque tem gente muitas vezes dentro da igreja que quer ser muitas coisas. Eu quero tomar uma boa, eu quero aprender a tocar. E quando aprende a pregar, e quando aprende a pregar não prega. E quando aprende a cantar não canta. E quando aprende a fazer não faz. O que adianta um perfume preso dentro de um invólucro? Lembra da mulher e o vaso de alabastro? Ela fez a diferença, não foi por entrar ali com um vaso na mão. É claro que a sua própria presença chocou, não vamos entrar nesse detalhe. Mas em relação ao perfume, o perfume não fez a diferença estando dentro do vaso. O perfume só fez a diferença quando ela o quebrou. Então a sua fragrância tomou aquele ambiente, impregnou o olfato de todos ali. Então disseram assim: uau, que desperdício, por quê? Rapaz, olha esse perfume. Esse perfume é caro.
Aí vem aqueles mais santos, né? Então, deveria ter se guardado esse dinheiro para dar aos pobres, vendido o perfume. E Jesus Cristo disse, de jeito nenhum. O que ela fez vai ficar registrado para a posteridade, porque ela está aqui me ungindo, me untando, me preparando. Eles não entenderam, né? Eu estou parafraseando o que Cristo diz, para a minha morte. Havia uma finalidade. Ela mesmo não sabia disso. Ela foi ali porque o seu coração estava cheio de amor por aquele que a salvou, que a resgatou. Mas enquanto não se quebra o vaso, não se exala o perfume, não se cumpre a finalidade. E Deus quer cumprir na sua vida e através da sua vida essa finalidade. Então aqui, olha, acerca do que Deus estava realizando na vida desses homens, Paulo fala algumas coisas que nós precisamos tomar isso, ter entendimento, tomar isso nas nossas vidas. A afirmação dele é que ele diz, né, somos o bom perfume de Cristo. Versículo 15 diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas isso implicava em dizer que Deus os tornou este bom perfume. Deus os tornou pela sua obra na vida deles. Porque se não fosse assim, e se não fosse um trabalhar de Deus, nós poderíamos dizer que Paulo poderia ter colocado o texto da seguinte forma, todos nós somos o bom perfume de Cristo. Não é isso que o texto diz. Ele se refere a si e àqueles que estavam com ele, e ele vai dizer o porquê, que era um bom perfume de Cristo. Você é de Cristo, e há dons e há talentos na sua vida, mas essas coisas nós precisamos dar a Deus a liberdade dele trabalhar em nossas vidas, para que elas se efetivem. Deus os torna um bom perfume de Cristo. Deus quer tornar você o bom perfume de Cristo. Às vezes a gente tem uma forma de ler o texto e dizer, nós somos o bom perfume de Cristo. Às vezes isso pode ser uma apropriação indevida. Porque o fato de haver o querer de Deus que sejamos isso, não implica em dizer que já chegamos a isso. Há uma diferença, irmão. Há uma diferença que você precisa perceber. Deus nos quer levar a novas estaturas. Deus nos quer colocar em novos patamares. Paulo está dizendo, olha, mas ele serve como um exemplo a ser seguido por todos nós. Então Deus está aqui manifestando algo na vida de Paulo, trabalhando, preparando Paulo. Você vai entender mais à frente do que ele está falando. E quando há um bom perfume, não há como a gente ficar escondendo. É aquilo que nós já falamos, né? Deus quer operar na vida de cada um de nós. E eu creio que a intensidade dessa fragrância, ela vai sendo aumentada a partir do momento em que você se abre e permite que Deus faça. A grande questão de Paulo e de sua equipe era estarem à disposição da obra do Espírito Santo em suas vidas. À disposição. Era poder dizer ao Espírito Santo, tanto ele como os demais, cumpra-se em mim a tua vontade. O chamado de Isaías é bem interessante, né? Porque quando ele é alcançado por Deus, é um ano de crise, um ano da morte do rei Ezias. E quando Deus demanda dele esse ministério, Deus não vai lá e diz, eu te farei isso. Poderia fazer. Mas Deus faz uma pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías então diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz de mim o teu bom perfume, Pai, a tua boa fragrância no meio deste povo. Deixa eu ser algo que eu não tenho conseguido ser até hoje, porque ele disse de si mesmo, eu sou um povo de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram a Deus, então ele pensou, eu vou morrer, e Deus disse, você não vai morrer. E Deus estava à caça de um profeta, e Deus vai usar aquilo que um dia foi instrumento de pecado na vida dele, os seus próprios lábios. E não é porque aqui nós estamos falando que Isaías era um cara que andava contando piadas imorais, ou isso aqui, não. O
Porque ele estava dizendo que ele era talvez, como às vezes fazemos, murmuradores, às vezes usa os lábios para fofoca e coisas que tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus estava dizendo, eu vou usar esta mesma boca. E foi por isso que Deus, ordenando, o serafim toma um antenaz, pega uma brasa e purifica o quê? Não foi a mente, não foi a cabeça, melhor dizendo, não foram os pés, não foram as mãos, mas aquela brasa tocou os lábios de Isaías. E o Senhor falou, a tua iniquidade foi tirada. Por quê? Deus ia usar essa mesma boca para profetizar. Para profetizar. Então Deus nos faz aquilo que Ele quer que nos tornemos. Assim você vai compreendendo. Agora, nós precisamos ter a consciência de que isso também envolve os nossos esforços, a nossa busca. O Senhor diz, buscais e me achareis. Tem que haver uma busca, tem que haver uma dedicação para alcançarmos o padrão que Deus quer nos levar. Individualmente ou como comunidade cristã, de sermos este bom perfume, como o exemplo aqui do texto, como é o texto aqui proposto, está trazendo para nós. Para se tornar este bom perfume de Cristo, primeiramente eles foram conquistados e conduzidos por Ele. Isso é importante porque está complementando a primeira afirmação. Ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Senhor nos conduz em uma vida triunfal. Somos os conquistadores. Não, o texto não está dizendo nada disso, irmão. Paulo está usando aqui uma linguagem e elementos que eles poderiam compreender. Aqui Paulo usa a figura de um comandante, de um general romano que quando conquistava uma nação, ele levava os cativos, aqueles a quem eles escolhiam, e os levava à frente ali aquele comandante, aquele general, seu séquito ali, e aquela guarda, né, principal. Então ele trazia os melhores daquela nação, logo atrás, para mostrar o tamanho da sua conquista. Não é que ele pegava lá, digamos assim, as pessoas mais pobres do povo, não. Esses eles muitas vezes deixavam lá, que eles não, né? Traziam a nata. Lembra quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém? Quem foi que ele levou? Ele levou a nata da sociedade, os mais inteligentes, os mais estudados, para compor a sua corte. Essa mentalidade, né? Quem tem visão, então eu vou trazer. Não, eu quero trazer essa turma aí para ajudar aqui de alguma forma, e trouxe. Aí ele levava. Então essa é a figura. Essa é a figura. E a condição proposta para exalarmos, olha que ele começa falando assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É a primeira coisa que ele coloca no versículo 14. Aí ele diz, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então ele está linkando uma coisa a outra, para dizer que primeiramente, eles se colocaram em submissão àquele que os conquistou. Todos nós somos uma conquista de Cristo. Todos nós que estamos aqui, que experimentamos da graça de Deus, em quem o Espírito Santo habita. E se você foi conquistado por Cristo, não é para ser mais senhor da sua própria vida, mas é para ser servo de Jesus Cristo, aquele que nos conquistou, que nos comprou lá na cruz do Calvário, que pagou o preço por nossa remissão. Então já não somos mais nossos, de nós mesmos, mas somos do Senhor. Ou tem alguém aqui que quer ser de si mesmo? Eu acho que não. Mas a gente precisa entender que se Cristo é Senhor da nossa vida, Ele precisa demandá-la, Ele precisa comandá-la. Tem muita gente que diz que Cristo é meu Senhor, mas mantém as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Há uma figura bem interessante, né? No nosso curso de célula a gente traz isso, é aquela figura da cadeira no centro de um círculo que significa ali a nossa vida. E há uma pergunta, quem está sentado nesta cadeira?
está sentado aí nessa cadeira? Será que sou eu que estou sentado nessa cadeira? Será que é você que está sentado nessa cadeira que é o centro da sua vida? Às vezes tem até aqueles que colocam outras pessoas centradas neste trono que rege a vida deles, são demandadas por outras pessoas. Não no sentido de serem influenciadas, não no sentido de aprenderem, mas de serem dominadas. Mas na maioria das vezes, o homem quer ser o centro da sua vida, porque é difícil para nós, irmãos, não fazermos aquilo que queremos, que estamos inclinados a fazer. A renúncia é uma palavra difícil, muito difícil. E Jesus, ele deixa logo claro: se alguém quiser me seguir, precisa renunciar a si mesmo. Tem muita gente que está correndo atrás de Jesus sem haver uma renúncia na sua vida. Cuidado. Eu não vejo nenhum discípulo caracterizado dessa forma na Bíblia. Até porque Jesus não está atrás de seguidores. Seguidores, os youtubers da vida aí, tem vários. Jesus está buscando discípulos. Olha para quem está do teu lado aí, vê se está com cara de discípulo ou de seguidor. Diz para ele, toma juízo, irmão, viu? Porque o seguidor te segue hoje e amanhã segue alguém que está mais na moda. Muitos seguiram a Jesus e no dia que Jesus apertou o parafuso, caíram fora. Caíram fora. Quem foi que ficou? Os discípulos. Esses ficaram. O que é discípulo permanece com o Senhor. Vem as tribulações da vida, ele permanece com Cristo. As guerras, os rumores de guerra. E a guerra muitas vezes é a pessoal, não é? Ele permanece com Cristo. Tem a dificuldade financeira, ele diz, agora que eu vou ficar com Jesus mesmo. Só ele para me dar vitória. Vem a crise no casamento, vem a crise familiar, vem problemas aqui ou ali, ele está firme com o Senhor. Isso diferencia quem é um discípulo de quem é um seguidor. E aqui o que Paulo está querendo dizer é que nossa submissão ao Senhor, reconhecendo a sua conquista sobre nós. Paulo diz aos Gálatas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se a minha vida está sendo anulada para dar lugar à vida e à vontade do meu Senhor Jesus Cristo. Isso é fácil? Isso não é fácil, irmão. Isso é complicado. Porque nós temos a mania de dizer que nós vamos fazer o que nós queremos. O nariz sempre está nas alturas. Isso é de nós, que precisa ser quebrado. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E aqui ninguém escapa dessa regra. Como também que ninguém escapa dessa tentação de querer demandar a sua vida. Ninguém entre nós aqui escapa disso. A diferença é que alguns têm permitido que o Senhor trabalhe mais na sua vida. Isso é muito sério, então a gente precisa compreender e aplicar a nossa vida. Estou falando sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Este perfume é o conhecimento de Cristo, ou seja, o evangelho que os alcançou estava em seus corações, em suas vidas, e depois foi anunciado por eles. Não é isso que a palavra de Deus diz aqui, versículo 14 aqui, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E, por meio de nós, manifesta a fragrância, que fragrância? Do seu conhecimento em todos os lugares. Este perfume que Paulo fala, estava nele, e que estava sendo exalado através dele, é o conhecimento de Cristo. E o que é o conhecimento de Cristo? O seu evangelho, irmão. As boas novas de Cristo Jesus. Então este conhecimento estava na sua vida em primeiro lugar. Porque ninguém pode exalar aquilo que não tem. E não quer dizer que você então, então pastor, eu entendi. Eu tenho que me tornar um teólogo para poder falar de Cristo. Não, você entendeu tudo errado.
Não é só o conhecimento, que é o aprendizado sobre as Escrituras que você vai tendo paulatinamente. Há o conhecimento, que são as tuas próprias experiências com Cristo. Há uma mensagem que às vezes não é dita, mas é vivida, que fala muito mais alto do que uma mensagem às vezes pregada. É o seu testemunho de vida. Quando você vive uma vida de alguém que foi transformado, você está falando, você está anunciando Cristo, você está demonstrando que você conhece a vontade de Deus, que outrora você era pecador, você vivia vendido ao pecado, na prática de certos pecados, e hoje você abriu mão desses pecados, porque o temor de Deus está no seu coração. Porque você compreende que o Deus que te comprou, que te chamou, é um Deus santo. Esse é um testemunho. Você está exalando o conhecimento de Cristo, como se diz. Talvez você seja a única Bíblia que este amigo seu, que esta vizinho seu, esteja lendo por enquanto. Ele olha para a tua vida e ele quer ver Cristo refletido na tua vida, porque isso é o que você diz que é. Alguém que reflete Cristo. Agora, se ele olhar para a tua vida e não ver nada disso, ele vai dizer: você é uma fraude. Uma fraude. Os olhos do mundo estão sobre nós. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nós temos que se buscar viver. É claro que somos falhos, mas isso não quer dizer que você seja um praticante do que é errado. Você pode aqui ou ali ter algum tropeço e dizer: opa, isso aqui está errado. Vou me consertar nisso aqui, pedir graça a Deus, confessar o pecado e, com certeza, acho que a imagem aqui deu um bug, né? Já foi? Já restaurou? Deus vai usar a sua vida. Então fica claro que exalar o perfume era manifestar o conhecimento de Cristo através da pregação do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 5 a 7, Paulo vai afirmar que esse é um tesouro que nós temos dentro de vasos de barro. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro do Evangelho, do conhecimento, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós mesmos. Nós somos esses vasos de barro. Mas a excelência do conhecimento vem de Deus. O Evangelho de Jesus, esse tesouro posto em minha vida, é posto em sua vida, irmão. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. Então Deus quer nos usar. Você entende como ser um bom perfume de Cristo, porque é isso que Deus quer de você. Você tem que estar em submissão à vontade de Deus. Você tem que estar disposto a viver o que Deus tem para você, para que essa fragrância possa alcançar a outros, essa fragrância possa trazer benefício a outros, porque como falamos aqui, como eu falei aqui no início, não adianta um perfume caro, um perfume maravilhoso, dentro do seu invólucro, se ele não é usado, ele não tem benefício algum, é apenas algo que você tem lá guardado, com uma estima pessoal, mas que não traz benefício nenhum a você nem a ninguém. Porque quem usa o perfume, usa para se sentir bem, e consequentemente, também, ele faz com que outros se sintam bem. E isso é uma finalidade, é um propósito daquele perfume. O propósito do perfume não é ficar anos dentro de um frasco, lá no seu armário. Não, é ser usado. E este é o propósito de Deus para a sua vida. Você quer bom perfume do Senhor, você quer bom perfume de Cristo. Que Deus, por meio deles, olha o entendimento de Paulo, manifestava o perfume do conhecimento de Cristo. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Ele deixa isso bem claro. E esta afirmação deixa claro que essa vontade de Deus é produzir efeito. É produzir efeito. Agora, o que é interessante aqui, versículo 15, ele diz assim:
Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. O que Paulo está falando aqui? Que essa fragrância vai impactar de forma diferente. Você sabe que essa fragrância, para alguns, será maravilhosa. Este conhecimento que você tem, muita gente aí fora vai sentir isso como um bom perfume. Vai dizer, que coisa boa, que palavra maravilhosa. Poxa, eu olho a sua vida, eu vejo graça de Deus, eu vejo bênção de Deus. É a boa fragrância, recebida como boa fragrância. Mas tem gente que vai sentir esse perfume, e sabe o que é que vai fazer? Meu Deus, que coisa horrível! Que coisa horrível! Isso é um mau odor. Isso tem cheiro de coisa morta. Isso tem cheiro do que já morreu. É porque de fato, né? Quem é de Cristo morreu para o mundo. Então tem gente que vai ter asco daquilo que você vai falar com ele, que vai rejeitar essa fragrância. Isso é palavra de Deus e vai se cumprir na minha e na sua vida. Tem gente que vai rejeitar você simplesmente porque você é cristão, pelo que você é. Tem gente que vai rejeitar você quando você declarar sua fé. Vai dizer, sim, eu não gosto disso, eu não quero saber disso, eu não quero conta com isso. Então Deus já está falando aqui através do ministério de Paulo, para que você saiba, que no dia em que você falar, preste atenção nisso, e as pessoas te rejeitarem, não é porque aquilo que você está falando seja ruim, seja mal, seja um mau odor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tudo que você está destilando de si mesmo, que você está exalando de si mesmo, é algo preciosíssimo. Mas aquelas pessoas não recebem, aquelas pessoas rejeitam, porque o olfato delas está comprometido. Elas não conseguem sentir essa fragrância como cheiro suave, como cheiro de vida. Para eles isso é cheiro de morte. Este conhecimento não é o que eles querem, não é o que eles desejam para o seu coração. Então você não deve dizer, poxa, eu vou parar de falar sobre isso, eu vou parar de viver assim para ser aceito por eles. Muito pelo contrário. Permita que o Senhor use a sua vida para exalar mais esse cheiro. Porque alguns podem rejeitar você, talvez algum amigo que você goste, talvez algum companheiro que você um dia já foi muito aliado, mas Deus levantará tantos outros que te abraçarão e dirão a você, rapaz, eu quero ouvir isso, eu quero caminhar com você, eu quero ser seu amigo, porque você vive uma verdade, você vive uma realidade de vida que eu não conheço, mas eu sei que é boa. Então não chore por aqueles que irão, se alegre por aqueles que virão. Não chore por aqueles que te deixarão, mas por aqueles que te abraçarão, que receberão de você aquilo que Deus tem a trazer através da sua vida. Uns receberão um cheiro para a vida e outros para a morte, e rejeitarão você, mas o principal é que a vontade de Deus estará sendo cumprida na sua vida, e teu galardão será salvo. Que Deus, por meio deles, e o entendimento dele, manifesta em todo lugar este bom perfume. Perceba isso, porque tem muitas vezes o entendimento de alguns cristãos que este bom perfume se destila aqui, apenas. Tem que se destilar aqui, mas não só aqui. Eu sou crente, mas no dia de domingo você está ali no top 10. Chegou na segunda-feira, você caiu lá para 3, não é? Naquela pontuação. Não, irmão, não é sensato isso. O que o Senhor está dizendo é que manifeste em todos os lugares, por onde você for, por onde você passar. A igreja, como comunidade, se organiza para exalar o perfume de Cristo, para que as pessoas sintam essa fragrância e possam ser atraídas por elas. Nossas células se organizam para exalar a fragrância de Cristo,
para que os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos sintam essa fragrância e sejam atraídas a Cristo por meio dela. Nós precisamos viver com este propósito. E não é só aqui, no domingo de manhã, e sair por essas portas e se esquecer dessa função que nós temos. Não que você não seja, ou não esteja ali contendo o bom perfume de Cristo, mas você não está fazendo a outra parte, que é exalá-lo. E não cumpre a sua finalidade, não cumpre o seu propósito. Não adianta a gente ter aqui um teclado bom, teclado, né, que é um teclado de ponta, isso e aquilo, se ninguém toca. Ele vira enfeite, não é verdade? Ele vira enfeite. Ele só cumpre a sua finalidade se tiver alguém que o toque. Extraia a sua melodia, componha uma banda e leve a congregação à adoração. Só assim ele cumpre a sua finalidade. Por fim, ele fala sobre a dependência total. Você sabe por quê? De onde é que vinha essa capacidade dele, né? A gente olha e diz assim, mas Paulo tinha uma capacidade, por ser uma pessoa com um ministério apostólico, que ser uma pessoa que tinha assim essa vida toda com Deus. Então você erra em pensar dessa forma, porque Deus, ele capacita os chamados. Quando Deus chamou Paulo, Paulo não era capacitado para fazer a obra da graça. Paulo era um conhecedor, Paulo tinha os seus atributos, Paulo tinha um conhecimento secular, foi uma pessoa que estudou, um conhecimento da lei de Moisés, ele era um religioso, ele fazia parte de uma certa cúpula religiosa em Jerusalém. Então tudo isso é verdadeiro acerca de Paulo. Mas tem uma coisa, não é porque alguém é um grande cantor que chega aqui e diz assim, eu vou cantar isso. Não, você não vai cantar. Você não vai cantar. Porque Deus não recebe isso. Ah, mas a cantora lá cantou com não sei o que. Isso é problema dela e dele. Quem vai dar conta disso diante de Deus é ele lá, que botou ela para cantar lá no púlpito, no altar da igreja, ou aonde quer que seja. Porque Deus não recebe louvor por causa de uma voz bonita. Ele disse a Samuel, eu não estou olhando o exterior, Samuel, eu estou vendo é o coração. Eu estou vendo é o coração. Deus quer ver é a vida transformada. É o verdadeiro adorador. E não um bom cantor. Aí a gente compõe as coisas depois. Se você agora é um verdadeiro adorador, se torne um bom cantor, se esse é seu ministério. Um bom tocador e assim por diante. E assim por diante. Então ele diz aqui, quem porém, no final do versículo 16, quem porém é capaz para fazer estas coisas? É um questionamento pertinente, né? Porque a gente não se sente capaz e realmente não somos capazes. Mas ele traz essa resposta. E eu quero que você guarde isso no seu coração para que você não se diminua ou ache que você nunca pode alcançar o padrão. Às vezes a gente fica com aqueles questionamentos. Ontem a gente estava aqui numa reunião de homens, né? Falando sobre célula, a gente fica com aquela preocupação. Como é que a gente vai fazer assim? Como é que a gente vai fazer assado? Que é pertinente. Isso até porque nós somos zelosos da obra de Deus. Mas a gente precisa compreender que tudo vem da parte de Deus, que torna possível aquilo que não é possível, que chama à existência aquilo que não existe. Se a gente acreditar, as coisas vão acontecer. Olha o que Paulo está dizendo lá, então ele vai lá no capítulo 3, para trazer essa própria resposta. Quem é suficiente para isso? Quando ele diz que a capacidade deles vinha de Deus. A minha capacidade vem de Deus. Ele diz, nós manifestamos o perfume de Cristo na vida de vocês. Vocês são cartas abertas do Senhor. Mas tudo isso não vem de nós, vem de Deus. No versículo número 5, no final do capítulo 3. E no versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem nos capacita é o Senhor. Eu quero que você guarde isso no seu coração, irmão. Para você não ficar aí muitas vezes prisioneiro ou refém da falta de conhecimento que você acha que devia ter, um conhecimento ainda maior para poder falar das coisas de Deus. Não, a sua vida já é uma carta, o seu testemunho já é uma forma de Deus estar falando com a vida das pessoas. Então o que Deus lhe deu, anda nisso, revela isso, aí Deus vai te ensinar outras coisas, você vai aprender outras coisas, você vai ser ministrado em outras áreas, e vai crescer, e à medida que você vai crescendo, você vai revelando mais coisas. A palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz, e na luz que temos. Não temos toda a luz, mas a porção da luz que temos, essa nós precisamos revelar ao mundo. Não sabemos todas as coisas,
Existem perguntas às quais nós não temos respostas. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para o filho para os homens e seus filhos, as ocultas são para Deus. Tem gente que fica o tempo todo querendo saber de nós, não é verdade? Certas perguntas que nem sempre sabemos responder. A Bíblia não nos revela minúcias de certas coisas, nos traça o plano da salvação, isso é suficiente. Isso que nós precisamos. Não sabemos tudo, não temos resposta para tudo, não temos toda a luz, mas temos uma coisa: a obrigação de revelar a luz que nós temos recebido. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus.